E houve também, aí falando de bola rolando ontem no Morumbi, houve a evolução do São Paulo, do Dorival Júnior, para com o Corinthians do nosso querido Luxemburgo. O Corinthians fez mais do que podia, mas ontem jogou muito mal, Zé. Mas o São Paulo que jogou muito bem, porque também é aditivado por 62 mil torcedores que empurraram o time. E falando dessas histórias de berço, de pai e filho, que emoção maravilhosa do Lucas Moura ao final do jogo. Não só por ter sido o craque da vitória justa por 2-0 e poderia ter sido mais para o São Paulo, sobretudo na primeira etapa, e quase que é castigado no final com a pressão corintiana, mas o Lucas parecia aquele mesmo menininho que começou lá em Cotia, que cresceu no São Paulo, foi campeão da Sul-Americana. Passaram-se 10 anos dele no Paris Saint-Germain, no Tottenham, na França, na Inglaterra, e voltou ao Morumbi como se tivesse lá crescido, como cresceu, como se tivesse lá nascido e como se lá tivesse ficado. A emoção juvenil dele lembra uma frase de um cracaço, falando de pai e filho, outro também, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que ele disse que não tem uma maneira adulta de torcer para o futebol. E todo mundo é criança. E o Lucas foi essa criança maravilhosa ontem, nessa vitória espetacular pela atuação do São Paulo, também preocupante por mais uma atuação ruim do Corinthians, e por uma final maravilhosa daqui a um mês contra o Flamengo, numa grande, histórica decisão de Copa do Brasil, Zé. Que honra mesmo falar com o Mauro, mas o Mauro, eu tenho a impressão que ele tem que entrar mais em 17 veículos. Eu vou ser muito curto em mais uma colocação. Sobre o Lucas, eu falei mais cedo, porque isso vai entrar para a minha história, que não é uma grande história, mas é uma história de muito tempo, muitos anos. E principalmente no esporte, né? Eu fiz muito mais esporte do que faço polícia e não gosto de fazer polícia. Nunca gostei de fazer programa de polícia, mas pouca gente me conhece do esporte. Grande parte da minha carreira foi como repórter esportivo, principalmente. Então, eu amo trabalhar no esporte. Mas esse é o meu classifico do jogo que eu não vi, o jogo que eu perdi. Eu vi um pouco do jogo, mas estava muito cansado. Minha senhora operou anteontem, foi uma coisa cansativa e ontem realmente eu dormi cedo, mas ouvi parte do jogo com o Ulisses O e meu filho Corinthians Júnior, também por dormiu cedo, acaso, viu, Zé? infelizmente é São Paulino. Não, o Corinthians não acordou. O Corinthians É, ontem não acordou, não é que ele dormiu cedo, ele não acordou. O Corinthians não foi para o jogo, mas uma colocação só a respeito do Lucas, né? Que o Neto, que é muito inteligente, disse assim, olha, eu nunca achei o Lucas um craque, mas ele voltou um craque. E eu tinha dito, sem ver o jogo, que eu tenho visto muitos jogos da Europa, eu não tenho acompanhado o futebol brasileiro, porque eu cansei de ficar 40 anos na beira do gramado. E o jogo dos caras é um jogo diferente, é inegável. O jogo do futebol europeu é completamente diferente do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem lá a sua magia, qualidade individual, mas o jogo europeu, principalmente, é aquela história do tic-tac do Guardiola, não está mais comigo. É uma coisa diferente. E o Lucas, ele encarnou isso. Até que ponto, ô Mauro, essa filosofia de jogo do Lucas pode acrescentar ou já está acrescentando ao time que o Dorival, que é nosso amigo e brilhante, está colocando em campo? falando de histórias de pai para filho também, no caso de mãe para filha, o Dorival é filho da Odisseia, né? Que é irmã do Olegário Toló de Oliveira, o Dudu, craque bandeira do Palmeiras ao lado do Ademir da Guia, também é aquela outra coisa que não é por acaso, não só o profissional, mas sobretudo a pessoa do Dorival. É isso tudo que você falou, Zé. O Lucas, ele não terminou tão bem a sua passagem pela Europa, e sempre muito cobrado até porque ele não foi barato quando foi em 13 para o Paris Saint-Germain. É outro nível, parece outro esporte. Aquilo que a gente vê normalmente, historicamente, na Band Esportes, vai ver agora também, vamos ver também no Sauditão. Claro, num outro nível de intensidade, mas com jogadores como Cristiano, Benzema e agora o Neymar também. É outro esporte. O Lucas não estava tão bem na Europa, mas aqui ele deita no Brasil. E a gente, no caso específico do São Paulo, vai ver em breve também o Rames Rodrigues, que era nesse nível. Já não era mais aquele cara que brilhou na Copa de 14, foi muito bem na primeira temporada do Real Madrid em 14 e 15. Teve lá seus brilharecos também no Bayern de Munique há 3 anos. Mas esses caras que estão voltando ainda com uma idade grande, o caso do Payet, que está chegando ao Vasco com 36 anos, mas é um outro nível. E eu não falo só, claro, de europeus, estou falando do próprio Lucas voltando e outros brasileiros que, quando voltarem, vão dar um gás, vão dar um up no Campeonato Nacional, que tem tido um ano legal, só não é mais legal, quer dizer, aí, claro, os outros 19 falando, pela campanha espetacular e exuberante do Botafogo, que está absolutamente fora da curva. E com caras também que estão deitando, tipo o Tiquinho Soares, que jogaram já lá fora e jogavam num bom nível, mas aqui no Brasil virou rei, como é o caso do Tiquinho, que é o grande nome do brasileiro, Zé.
Bom, para finalizar mesmo, pode ser curtinho, o Neymar. Eu não ouvi a sua opinião ainda do Neymar da Arábia. Vai todo mundo para a Arábia, os caras elogiam, falam da grana que vai ganhar. Quando o Neymar vai, é cacete em cima do Neymar. E a sua opinião, Maurinho? Ó, o Neymar é aquela coisa, qualquer coisa que ele fizer é cacete para cima dele, com ou sem razão, né? Se a gente pensar de uma maneira mais subjetiva... Conheço alguém assim. É. Eu conheço alguém assim. E joga um bolão tanto quanto, né? Conheço bem também. E sou fã dos dois. Velho, é o seguinte, o Neymar, o Luiz Henrique deixou claro ao chegar no Paris Saint-Germain. Não queria muito ele. O Mbappé deixou ainda mais claro que é o dono do Paris Saint-Germain. Não quero mais o homem. Para o Barcelona, ele voltaria ganhando metade do que ganhava no Paris Saint-Germain, que já tá bom. E aí o Xavi falou, não quero. E o Barcelona também não tinha muito dinheiro e tinha toda aquela questão do fair play financeiro na Espanha, que lá é sério. Então não tinha outra alternativa a não ser... e, entre aspas, o prêmio de consolação, ganhar o que vai ganhar merecidamente ele e a família, os penta, hepta, hexanetos, octanetos dele. Então fica 2 anos, provavelmente os cumprirá, e com 34 anos vai ter os direitos federativos na mão, vai poder assinar com quem quiser, ainda se quiser voltar para a Europa, se quiser, que é um sonho da família, para os Estados Unidos, pode, e se quiser voltar para o Brasil, sonho do pai para o Flamengo, está aberto. Então, no final das contas, se não é tão bom para a seleção e desportivamente não é tão bom para o Neymar, era a melhor solução, ou a única solução. Agora, convenhamos, uma solução com esse dinheiro, tá valendo, né, Zé?